Pessoal, então, muito boa noite para todos e para todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje a gente está aqui recebendo a doutora Manuela Sena, que é médica veterinária de pequenos animais, de cães e de gatos, para a gente conversar de um tema extremamente importante, que é atopia em cães. Doutora Manuela, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa live com a gente hoje, para compartilhar o seu conhecimento, o seu tempo aqui com os membros do Clube dos Bichos. Que isso, eu que agradeço essa oportunidade, viu, Guilherme? É sempre um prazer estar com vocês. Vocês me ajudam muito, vocês me instigam. Você que ajuda a gente, você tem uma experiência assim, gigantesca em clínica de pequenos, então você ajuda a gente demais a resolver os nossos pepinos. Que é isso, a gente que aprende demais com você. Manuela, então a nossa live hoje é sobre atopia em cães. É muito comum a gente ver os pequenos se coçando, e logo os tutores pensam em pulgas ou se não em carrapatos. E normalmente levam para o veterinário e passam aquele tratamento que enquanto está fazendo o tratamento o animal até tem uma melhora, só que é um tratamento um pouco mais longo, um pouco mais demorado e não tem tanto sucesso. Então a gente pode estar lidando realmente com a atopia canina. Então para a gente começar os trabalhos, para a gente iniciar o nosso bate-papo, qual que é a definição de atopia? O que é atopia? O que você leva em consideração para definir que um paciente é atópico? Então, assim, a atopia ela é uma doença genética, né? Ela é de cunho genético, então o animal já tem ela desde a barriguinha da mãe, né? Uhum. Só que esse animal, ele vai manifestar ela no decorrer da vida, claro que depois de um contato com o que causa alergia nele, né? Então, tem animal que é mais propenso a manifestar isso mais cedo, tem animal que manifesta mais tarde e tem animal que nunca vai manifestar. Depende se ele é recessivo, né? Se ele é misturado, né? Azão, azinho, ou se ele se ele não tem o gene. Sim. Então, isso influencia muito. Com isso, ela é uma doença mais comum em raças puras, tá? E é uma doença que ela predispõe o cão às alergias. Por quê? Porque ele tem uma pele mais seca, ele tem uma pele sem proteção. Como se a nossa pele fosse formada ali de tijolos e do rejunte, né? E ele não tivesse esse rejunte. Então é um animal que tem uma pele mais exposta, a epiderme dele perde umas barreiras de proteção em relação aos outros cães e a derme fica mais reativa. Então é um cão que tem a pele mais avermelhada, ele descama mais e tudo. Então, assim, quando essa doença, quando ele tem contato com o alergênio, ele começa a coçar, né? E normalmente é o primeiro sinal e o que incomoda o dono. Ele até nos mostra lesões, né? Quando ele não consegue perceber a coceira, mas muitas vezes o dono percebe essa coceira e é exagerada e isso incomoda o proprietário demais, né? Então, a atopia, o que eu levo em consideração para dizer que o animal tem atopia? Primeiro, eu tenho que eliminar as outras causas de coceira, né? Sarna, doença bacteriana secundária, pode ser fungo. Então, ectoparasita. Eu vou ter que eliminar isso antes. Ectoparasita. Como é que... Ectoparasita? Ectoparasita, né? Pulga, carrapato, a gente tem que eliminar isso daí, mas a gente faz uma citologia no ouvido, a gente colhe um raspado de pele e vendo que esse animal não tem outra causa de base, a gente começa a suspeitar de atopia. Então a gente faz umas perguntas, tem uns critérios, né, definidos pela medicina veterinária e tudo, e a gente chegando à conclusão que esse animal é atópico, a gente começa a testar, tá certo? Então assim, dá para fazer um diagnóstico de atopia na primeira consulta? Dá. Mas a gente vai fechar a causa da atopia, porque a atopia ela tem 3 causas básicas, né? Que é pulga, poeira e comida. A gente vai fechar essa causa, na verdade, testando. Entendi. Tá certo? Entendi. Guilherme? Então, nem sempre que o animal está coçando, quer dizer que esse animal é atópico, né? Ele pode estar coçando por outros motivos. Como que existem, então, testes? Tem algum tipo de teste, algum tipo de teste alérgico que a gente pode fazer para determinar que o animal é atópico? Então, na verdade, assim, não são os testes alérgicos propriamente ditos que a gente usa em medicina humana, igual aqueles prick testes que a gente faz na pele, aquilo ali até existe, tá? Mas os testes que a gente tem disponível para os animais
eles normalmente só detectam alergia a algumas gramíneas, alguns ácaros e tudo. Então não é muito útil para a gente, visto que em cães, uma das causas, né, é alimentar. E o teste alimentar, ele até existe, mas ele não é comprovado cientificamente a eficácia, ele é muito caro, ele é importado. Então a gente acaba não tendo esses testes de forma eficaz na veterinária, não são usados assim para a gente fechar um diagnóstico. Qual que é o teste a que eu me refiro, tá? Que eu faço nos meus pacientes? Por exemplo, eu notei que o cão está ali com sinais de atopia, né? Ele tem lesões nas áreas atópicas, que depois eu vou explicar para vocês, e eu quero testar a causa da atopia dele, se é comida, se é pulga ou poeira. Eu já tô sabendo que ele é atópico, né? A chance dele ser atópico ali, pelo menos 85%, de acordo com os critérios de Favreau e tudo. Aí eu vou pegar esse animal e vou perguntar para o proprietário, você prefere testar o que primeiro? Pulga, poeira ou comida? E aí nós vamos fazer um teste eliminando a possível causa durante pelo menos 60 dias, para ver se esse cão melhora. Um desses Quando três... a gente tenta fazer isso... Um desses três por 60 dias. Na verdade eu elimino 2 desses 3 ou a alimentação. Eu sempre começo o teste ou por pulga e poeira ou pela alimentação. Entendi. Tá? Conforme o dono preferir. E aí eu explico mais detalhadamente para frente, mas assim, a gente tem que fazer esse teste tirando o contato dele com o alérgeno, entendeu? Tá. E aí a gente vê se esse cão melhora, mas isso demora uns 50 dias. E é importante o proprietário saber disso, porque senão ele fica achando que já deu errado, né? Fica ansioso, né? Querendo que resolva rápido e não tem jeito. Exato. Muitas vezes o tutor acha que já perdeu, que tipo, não deu certo. E desiste antes mesmo do veterinário desistir, né? A gente quer o retorno e o tutor às vezes não procura a gente. Exatamente. É complicado isso aí. Eu acho que é uma conversa que tem que ter muito franca e muito aberta com o tutor, né? A gente precisa da parceria, a gente não consegue fechar o diagnóstico sem a parceria, sem a paciência, principalmente do tutor, né? Isso. É igual a... eu já até tô vendo aqui. Exatamente. Um comentário que chegou aqui. Tô vendo a Renata falar, não tem pulga nem carrapato, né? Ou seja, menos 2 problemas. Depende, Renata. Nós vamos continuar conversando e você vai ver que essa coisa de não tem pulga e não tem carrapato é uma coisa bem relativa. A gente vai conversar melhor aqui durante a live, você vai entender isso, tá? Manuela, aquele animal, aquele cachorrinho que vira e mexe tem uma feridinha de pele, que tem uma otite que vai, que volta, que trata, aí enquanto está fazendo o tratamento melhora, depois que suspende o tratamento, normalmente esses problemas voltam a se manifestar. O que é que o tutor desse animal ele tem que fazer para tentar solucionar esse problema? Então, esses problemas que vão e voltam, eles estão sendo tratados, mas está sendo tratado o sinal. Eles não estão tratando causa de base, porque senão ele não voltava, né? Então, o que eu recomendo? Procure o veterinário, reclame da recidiva, dos sinais repetidos, sempre volta, reclame. O seu veterinário, se não souber solucionar, ele vai te encaminhar para um dermato, e se ele souber solucionar, ele vai buscar essa causa de base. Tá? Muitas vezes, a causa de base é a atopia, mas muitas vezes mesmo. Então, assim, a gente tem que começar a pesquisar. E não tem jeito, gente. Para a gente pesquisar a atopia, a gente tem que fazer citologia de conduta auditiva e se tiver lesão na pele, a gente tem que fazer raspado, tem que fazer tricograma. São exames laboratoriais. Eu só consigo ver o parasita com o microscópio, não tem jeito. Então, eu vou fazer várias perguntas. Então, tem que procurar essa causa de base, senão a gente não consegue resolver. Tá, Guilherme? Sim, esses exames são, sim, condições fundamentais para a gente ter qualquer tipo de sucesso no diagnóstico. E, por consequência, no tratamento, né? Com certeza. Senão, não tem como. Eu preciso fazer esses testes, entendeu? Aí depois, Manuela, você já fez o teste que identificou, ali fez o exame e conseguiu identificar. Quando você vai iniciar um tratamento para atopia, por onde que você começa a investigar a causa dessa reação atópica? O agente que está causando essa atopia? Então,
Como a gente tem 3 possíveis causas de atopia, tá? Nos cães, tá? Eu tô falando de cão, gente, porque é muito mais comum. No gato é diferente. Primeiro que gato não tem atopia por comida, tá? Não tem. E segundo que gato não manifesta com problemas na pele. Normalmente o gato tem problema respiratório, tá? Porque os mastócitos estão presentes no gato mais no sistema respiratório do que na pele. Então, no cão, a gente consegue observar alguns sinais, assim, clássicos. Então, a gente começa a pesquisar. Eu pergunto para o proprietário assim, ó, o que é mais fácil para você? Você testar comida ou você testar pulga e poeira? Como que eu testo pulga e poeira, gente? Eu vou lá, poeira não tem como evitar. Aqui a tutora aqui falou, mora em casa, não tem como evitar poeira. Realmente não tem como, nós não vamos evitar poeira, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fornecer proteção para a pele desse cão, para que ele consiga conviver com a poeira, com o pó domiciliar. E qual é a proteção? Normalmente a gente hidrata a pele desse cão. Então, eu hidrato principalmente nas áreas atópicas, tem que ser diariamente a hidratação. Eu uso um hidratante mesmo, apropriado, em spray, e passo nesse animal. Esse hidratante, ele vai fornecer filagrina, ceramida, ele vai ser o rejunte daquele tijolinho que eu falei que esse animal não tem na pele. Então, o hidratante vai proteger muito a pele dele contra esse agressor, que é o pó domiciliar, certo? Pulga, como é que eu faço? Eu falo de pulga, tá, gente? Mas é carrapato também. O cão tem alergia a quê, na verdade? Saliva. Saliva desses parasitas. Então, às vezes, você não vê pulga e carrapato no seu animal, tá? Às vezes, ele toma até um medicamento que elimina um comprimido, por exemplo. A gente tem aí comprimidos excelentes no mercado que controlam o carrapato e a pulga, você realmente não vê. Só que quando a gente elimina o carrapato do animal, a pulga do animal, a gente tem muitos indivíduos ainda no ambiente. Sim. Então a gente tem que fazer o controle ambiental também. Controle integrado. Certo? Então esse negócio de não tem pulga, mas peraí, não tem pulga, mas será que tá tomando picada? Porque tem gente que usa alguns remédios preventivos que para a pulga morrer, ela tem que picar. Exato. Então, para o animal atópico, esse tipo de preventivo não adianta. Não adianta. Então, o cão atópico, ele tem que usar um preventivo, hot foot, que chama, né? Que a pulga entra em contato e morre. Se ela picar, o animal já teve contato com a saliva. Então, o animal já teve contato com o alergeno. Então, ele vai continuar coçando, aí você vai dizer, não tem pulga. Mas, espera aí, pulga é muito relativa essa coisa de não tem pulga. Ele pode estar tomando picadas, isso, né? E aí, o controle de pulga, eu acho que vale a pena a gente falar aqui mais pra frente, eu acredito até que a gente vai comentar sobre isso. Então, a gente tem que fazer um controle legal, assim, de ambiente, do animal e principalmente das picadas. Então, tem os venenos corretos aí pra gente usar, tá, gente? A gente fala veneno, mas não vai matar o animal, mas ele tem que matar essa pulga antes dela picar. Sim. Tá certo? Porque, igual você falou, a gente tem que ir tanto na pele que está ressecada, né, para hidratar essa pele que está ressecada, e também não deixar o animal ser picado, né, porque o contato ali com a saliva que desencadeia toda a reação alérgica, vai ter tratamento para atopia que resolve. Só completando. Pode falar. E só completando, que aí eu esqueci de falar. Então eu pergunto pro proprietário, o que é mais fácil para você? Passar um hidratante diariamente e fazer um controle de pulga, que normalmente eu peço para usar em pipetas na nuca de 15 em 15 dias. Uhum. Lá no fabricante eles falam a cada 30 dias. Não adianta para o animal atópico, porque ele descama muito mais, a pele dele é inflamada. Então ele elimina esse remédio muito mais rápido. Então, a gente faz de 15 em 15 dias esse controle, pega o ciclo ali da pulga, do carrapato, e hidrata diariamente. É um cuidado chato? Dá trabalho? Dá. O tutor vai ter trabalho. Então, ele prefere isso ou ele prefere começar por comida? Porque quando o animal tem alergia à comida, tá? Eu vou fornecer para ele uma comida hipoalergênica. Vou tirar aquelas proteínas que ele normalmente ingere e vamos introduzir uma proteína diferente. Tá bom? Então, eu preciso que o proprietário fale assim, não, para mim é mais fácil testar com a comida, ou seja, lá em casa todo mundo respeita, ninguém vai dar nada extra. Porque não adianta eu achar que eu estou testando o animal por 50 dias, quando na verdade vem o filho, igual aqui em casa tem criança, minha filha eu pego ela dando pão de queijo para meus cachorros.
Então não tem jeito. Aí eu vou pegar uma criança, vai dar um pão de queijo, quer dizer, ela quebrou todo o esquema da gente de teste. Exatamente. Certo? Então, por isso que eu converso com o tutor. Porque às vezes o tutor mora sozinho, ele vai fazer rigorosamente, vamos começar com o alimento. Se ele disser que não dá, aí só depende do tutor passar um hidratante e controlar a pulga, vamos começar com isso, já que ele tem criança e pode dar um alimento diferente. Entendi. Né? Não, perfeito. Muito bom. A Renata mandou... Normalmente eu pergunto para ele. Essa parceria é fundamental. Se não tiver essa parceria, pode esquecer. Tratamento atópico é um tratamento de parceria, de cumplicidade com o tutor e o veterinário. Não tem jeito. A Renata mandou outra pergunta aqui, Manuela. De onde que vem essas picadas? Eu sou super alérgica e também teria picadas, não é mesmo? Só que não é muito bem assim que funciona, né? Então, o que acontece? Normalmente, o cão tá ali em lugares, né? Ele vai ao quintal, o cão fica, por exemplo, você mora numa casa, tem um portão com grade. Sua casa tá controlada, mas ele tá ali com a cara na rua. A pulga existe na rua. A gente pode trazer pulga para dentro de casa. Às vezes a gente mora em apartamento, sai, volta, pode vir uma pulga para dentro de casa. Então assim, gente, pulga, onde que ela gosta de viver? Ela vive em frestas, escondidinha. O ciclo da pulga, ela só vive uma pequena parte da vida dela no corpo do cão. O restante todo no ambiente. Então assim, a larva, a pupa estão ali no ambiente crescendo. Se você não fizer um controle ambiental, ela gosta de viver no meio da poeira, no calorzinho ali, com pelo. Então, às vezes, você tem um estrado que seu cão vive. Ou sua casa está com um rejunte quebrado, estragado. Aí ela vive nessas frestinhas. Tábua corrida. Fresta de parede, fresta de rodapé. Tábua corrida. O controle é muito complicado. Então, assim, normalmente, para a pulga picar uma pessoa, o ambiente tem que estar bem infestado. Né? Ela vai procurar picar primeiro o cão, porque no cão ela tem pelo que protege ela consegue viver muito mais tempo no cão do que na pessoa. Uhum. Então, assim, às vezes você não pega pulga, mas o seu cão pode estar pegando, entendeu? E às vezes você está usando um medicamento que controla, mas só que a pulga só morre depois que ela pica aquele cão. Então a gente consegue manter o cão sem pulgas, mas ele tá ganhando picadas. Sempre tem picadas. E outra, é no Brasil inteiro. O Brasil é um país quente, é um país úmido. O ano inteiro tem pulga em todo lugar. Então não tem como a gente evitar 100% essas picadas, viu? Nunca tem como, não tem jeito. Sim. Tá? Eu ainda dou dicas de como prevenir isso no ambiente, com aspirador de pó. A cada 15 dias aí lavar todos os paninhos do cão, casinha, lavar brinquedo, porque brinquedo também guarda pulga. Hoje a gente usa uns brinquedinhos de sisal, de pano, de pelúcia. Isso tudo guarda pulga. Então é importante lavar esses brinquedos, entendeu? E às vezes fazer uso até de borrifar um veneno, uma coisa assim. Mas dá para manter um controle legal aí, que a gente consiga manter esse animal com o mínimo de picada. Com certeza dá sim. E outra coisa em relação à picada é que as pulgas, elas são espécie específica, né? Para poder, como você falou, para uma população de pulgas migrar de uma espécie que ela é específica, que no caso é o cachorro, para outra espécie, como o ser humano, ela tem que estar numa competição muito grande. A população de pulgas no ambiente tem que estar gigantesca para ela começar a picar um ser humano. Enorme. Exatamente. Né? Exatamente. Aí a gente teria que ter uma infestação grande para ela poder picar a pessoa. Então, às vezes, a pessoa não sentir não é medida. Isso, exatamente. Né? Eu acho que a definição é, se a pessoa não está sendo picada, não é que o ambiente não tem pulga. É só que não está num nível tão grande de população de pulgas para chegar a picar as pessoas no ambiente, porque os cães podem estar sendo picados. Exatamente. Exatamente. Manuela, quando a gente abriu o box de perguntas aqui no Instagram, falando que a gente ia fazer a live sobre atopia em cães, uma pergunta assim, que chegou de vários tutores foi sobre os medicamentos que são prescritos no tratamento da atopia. Vários tutores falando para a gente que os medicamentos, que os produtos usados no tratamento para atopia são muito caros e que podem ser substituídos por corticoide, que é um produto bem mais barato. A gente pode fazer essa troca, pode substituir o produto que o veterinário prescreve pelo corticoide, esses medicamentos que são De jeito caros? nenhum. Não? De jeito nenhum.
Gente, assim, o corticoide não é um vilão. O corticoide, ele resolve, ele diminui muito o prurido e ele ajuda a curar as lesões mesmo. Quando o cão tá ferido, o corticoide salva. Mas assim, o corticoide ele tem que ser dado num tempo curtíssimo, na menor dose, e tem que ser recomendado pelo veterinário. O uso indiscriminado de corticoide, ele causa doenças endócrinas nos cães que podem levar até à morte. Então, assim, o custo que você está evitando ter, tratando com corticoide, você vai ter depois para tratar uma doença endócrina. Que o tratamento é chato, são doenças graves, né? Hiperadrenocorticismo. Então, assim, o corticoide não é brincadeira quando ele é administrado sem nenhum critério, tá? Então, assim, nesse caso, na atopia, a gente faz uso do corticoide naquele início que o animal está coçando muito e a gente entrou com a terapia para combater infecção secundária. Porque quando o animal se coça muito, ele predispõe ali, ele faz feridas, ele traumatiza a pele e ele abre para infecções secundárias. Então começa a ter bactéria, malacésia, tem a disbiose, né, o desequilíbrio da pele, e aí a gente começa a ter essas infecções oportunistas. Enquanto eu trato essas infecções, eu entro com o corticoide ali no início, 4 dias, para a gente diminuir essa coceira, dar um conforto para esse animal, até a gente começar a solucionar o problema. Eu não posso usar o corticoide de forma prolongada. Então, eu lanço mão dos medicamentos que, infelizmente, são caros, que são medicamentos para a gente inibir esse prurido, para a gente dar conforto para esse animal, durante os 50 dias que eu tenho que testar esse animal. Eu tenho que tentar eliminar o contato dele com o alérgeno de forma perfeita durante 50 dias, porque o que causa a coceira nele é a IgE. A IgE, ela fica viva no sangue por 50 dias, então no mínimo 60. Eu tenho que impedir que ele tenha contato com o alérgeno, porque se ele tiver novo contato, ele vai produzir IgE de novo, e aí são mais 50 dias. E eu posso ficar usando corticoide 50 dias? Quem dera. De maneira nenhuma, de maneira Eu tinha um nenhuma. professor... Aí seria... o tiro no pé. Tinha um professor na faculdade que praticamente o Brasil inteiro conhece, né? Professor de terapêutica, professor Fernando Bretas, que falava que o corticoide é o mal necessário. Sim. É o mal necessário que você pode usar ele assim, num sopro. Quanto menos você usar, melhor. Você não pode usar ele por um período prolongado. Inclusive o doutor... E nesses cães atópicos... Pode falar. E nesses cães atópicos, que a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que lançar a mão do corticoide, a gente tem que guardar ele como uma carta na manga. É num momento de muito desconforto, entendeu? E a gente tem medicamentos hoje aí no mercado que são seguros, que a gente pode fazer uso prolongado e que não vão fazer mal para o cão, como o corticoide faz, né? Dentre esses malefícios, o Dr. Fabiano Borba, médico veterinário comportamentalista aqui também do Clube dos Bichos, está colocando um comentário para a gente aqui, ó. Que os corticoides também geram problemas comportamentais quando mal utilizados. Aí falou Fabiano. Né? Falou de comportamento. Aí eu já não é minha Falou de comportamento, Fabiano, e a gente só abaixa a cabeça e concorda. Só, e aceita, cara. Se ele tá dizendo isso, quem sou eu para negar? A Renata tá mandando aí, ó. Minha cachorra lambe as patinhas, elas ficam vermelhas e inflamadas. A barriga vermelha e o corpo se coçando. Renata. Renata. Parece atopia. Muito sugestivo. Por quê? Porque a atopia... porque tem as áreas atópicas, tá? A atopia, ela manifesta principalmente em algumas áreas. Quais são essas áreas, Manu? Existe alergia... Então, existe alergia à picada de pulga também, mas aí é uma doença separada da atopia, a atopia é diferente. Quando o animal tem a DASP, né, que é a doença, é a dermatite alérgica à saliva da pulga, normalmente ele faz ferida no dorso. Quando o animal é atópico, ele faz ferida na axila, virilha, barriguinha, perianal, no ouvidinho, na face, pescoço, antecubital, né, aqui dentro do cotovelo. Então, esse cão faz lesões em locais muito específicos, na mãozinha. Então, assim, a mão, a face e a virilha, a axila, são os lugares mais comuns de fazerem lesão. Então, Renata, pelo que você está dizendo, sua cadelinha é vermelhinha, ela tem essa pele inflamada, né, com eritema, que a gente chama quando é vermelhinho. Normalmente, eles têm descamação.
Isso pode ser atopia, não estou dizendo que é sugestivo. Quando eu vejo um animal assim, eu já parto para os critérios de Favreau, eu já coleto citologia, eu já faço raspado, tricograma, tudo. Para ver se é mesmo. Animal que chega nesse quadro para a gente é partir para isso aí para tentar agilizar para ele, né? Porque é um quadro que gera muito desconforto, né, Manuel? Desconforto. Exatamente. Manuela, outra pergunta que chegou pra gente quando a gente abriu o box de pergunta, foram os tutores falando que levaram o animal no veterinário, que fizeram todo o tratamento prescrito, que seguiram as orientações, que fizeram essa distinção, né, de qual que é o agente que está provocando essa reação alérgica, que inclusive conseguiram controlar pulga e carrapato, mas que mesmo assim esse animal continua se coçando. O que pode estar acontecendo? Por que esse animal pode estar continuando coçando? Então, é aí que entra o que eu falei. Fez o controle de pulga e carrapato? Porque às vezes tem no ambiente. Então, o que eu falo com as pessoas? Quando a gente tem pulga no animal, no ambiente tem muito mais. Então, às vezes eu controlei do animal, tá? Eu dou um comprimido lá para ele, que mata todas as pulgas. Eu tenho que ver se o remédio que eu usei, se ele impede que o animal tome picada. Porque tem vários remédios para combater pulga no mercado, que o animal tem que ser picado primeiro. Esses remédios são ruins, gente? Não. Tem uns que têm inibidores de crescimento, se o animal toma, ele ajuda a controlar até no ambiente também. Mas o animal toma picada. Então, quando o cão é atópico, a gente tem que fazer uso de um medicamento que a pulga entre em contato direto e morra. A gente tem que controlar no ambiente, então lavar caminhas, aspirar frestas dentro das casinhas, rodapé, rejunte, buraco em parede, aspirar essas frestas uma vez por semana, pelo menos. E sabe o que eu costumo fazer? Isso aí eu aprendi com a minha professora de dermato. A gente coloca no aspirador de pó, quando você trocar o filtro do aspirador de pó, coloca uma colher de sopa daquele talco antipulgas no chão e aspira ele. Porque aí o talco antipulga fica morando no aspirador. Ótima ideia. E quando você aspira, as larvas, as pulpas, elas morrem. Então, é uma forma da gente controlar também, né? Então, esse controle no ambiente é fundamental. E outra coisa, por exemplo, você fez tudo que o veterinário falou, mas fez durante 5 semanas, porque assim, fez durante 50 dias, quer dizer, porque assim, gente, 50 dias eu tive contato com o alérgeno, meu organismo produziu IgE ali. Eu tô com aquela IgE circulante, o que ela faz? Me faz coçar. E aí, eu peguei e impedi o contato com o alérgeno durante 15 dias. E tive contato com o alérgeno de novo. Em nenhum momento eu vou parar de coçar, porque a IgE ainda nem morreu. Aquela IgE que estava do primeiro contato não morreu. Então, se eu tiver contato de novo com o alérgeno e produzir mais IgE, quando é que vai acabar isso? Nunca. Então, eu nunca vou parar de coçar. Porque eu estou sempre produzindo IgE, porque eu estou tendo novos contatos. Ainda que eu tenha outro contato com 20 dias. Se eu tiver um outro contato com 49 dias, já embananou tudo. Então, às vezes, o que acontece? Eu fico com essa dificuldade de controlar, porque o proprietário cansa, ele está vendo esse animal coçar. Chegou 40 dias de tratamento, ele está vendo esse animal coçar. Ele pensa assim, o que essa veterinária passou não resolve. Aí ele para. Então, ele não deu chance da gente ver o êxito do tratamento, do teste. Então, gente, assim, além disso, tá? O que pode ser também? De repente, você fez tudo que o veterinário falou com relação a pulga e poeira, só que o seu animal pode ter alergia alimentar. Então, a gente tem que chegar nos 60 dias de teste para a gente ver se nos últimos 10 dias esse animal melhorou, para a gente poder entrar com um teste alimentar. Então, tem vários tipos de acontecimentos, aí, de intercorrências que podem nos atrapalhar nisso daí, em eliminar esse prurido, certo? Então a gente tem que tomar cuidado e fazer isso aí de forma bem cautelosa mesmo, com vontade de diagnosticar, para a gente poder ajudar esse cão, tá certo? Outra coisa, gente, que eu ia falar da falha.
esse animal está tratando, aí ele usa, você está pondo pipeta, por exemplo. Tá perguntando assim, se coleira tipo Excalibur funciona. A coleira tipo Excalibur, ela é legal porque o contato contactou a pulga e matou. Só que ela sozinha não é muito eficaz para isso, é melhor associar com a pipeta. Tá? Ela funciona melhor para repelir mosquito da leite. E para ser um coadjuvante no controle de pulga e carrapato, mas sozinha é bem difícil ela controlar, tá? Porque assim, essas coleiras também, elas têm que estar bem justinhas no pescoço, elas têm que estar em contato com a pele do animal. Se o animal é muito peludo, o contato dela com a pele para passar para a glândula já é mais difícil, então fica complicado, tá? Então assim, gente, usou pipeta, aí tá lá no fabricante, repetir com um mês, só que o seu cão é atópico. O atópico, como a pele dele é inflamada, as camadas mais profundas vão substituindo as superficiais. E ele descama muito mais. Então, quando você vê, ele já eliminou esse veneno bem antes de um cão normal. Então, eu preciso repetir com 15 dias. Aí, só que é cara a pipeta, é cara. Aí você fala assim, não, o fabricante está falando um mês, eu vou pôr um mês. Mas aí não adianta, então o animal não vai parar de coçar. É complicado, tá, gente? O fabricante coloca um mês para um cão normal. Só que o cão atópico não é um cão normal, né? Exatamente. Então, a gente precisa ser rigoroso com esse cão. Principalmente nesse momento de descobrir qual é a causa. Porque depois que você descobrir, gente, fica tudo mais fácil. Aí a gente começa a ganhar o jogo. Exatamente. Né? O início, o diagnóstico da causa é que é o grande segredo na atopia. Por isso que no início a gente precisa que o tutor tenha muita paciência. Porque a gente, se não chegar na causa que está provocando isso tudo, não adianta nada. A gente não vai conseguir. Pode passar pode hidratar, pode deixar o cachorro banhado de creme, que não vai adiantar. Ele vai continuar coçando. A pele não vai resolver. Exatamente. Né? Exatamente, Guilherme. Todo mundo tinha que ver isso, pensar que ficava mais fácil. Nossa, ia ajudar demais. Mas é um pouquinho de paciência, só um pouquinho. Para a gente conseguir. São 60 dias, 50, 60 dias. Para a gente resolver 10 anos de vida do animal. Imagina. Exatamente. Né? Porque provavelmente esse animal vai sofrer com essa alergia a vida toda. Porque com o tempo, a gente vai mesmo pegando uma resistência a esses agentes. Só que em humano demora uns 15 anos, no cão também. Só que 15 anos gente, é a vida inteira do cão. No humano não. Exatamente. Né? Manuela, a gente falou muito sobre a picada da pulga e do carrapato. Outra causa que você falou é a causa alimentar. Essas rações hipoalergênicas, que se dizem hipoalergênicas, que estão aí no mercado, elas realmente têm efeito? Elas funcionam no cão atópico? Elas controlam, ajudam a resolver o problema? Então, olha, Guilherme, se o manejo for correto, ajuda sim. Ajuda sim, tá? A gente tem diversos tipos de rações hipoalergênicas no mercado. Quem não quer dar ração, quer dar comida natural, tem como fazer a manipulação de um alimento hipoalergênico em casa? Tem sim. Só que entra aquela parte que a gente falou. Primeiro, definir se esse cão de fato tem atopia causada pelo alimento, né? E outra, definir o que é causada pelo alimento, tá fazendo o manejo correto? Ou você tá vendo um filminho, vem o cão, pede, você dá uma pipoquinha. Aí vem o cão na mesa do café, você dá um biscoitinho. Vem o cão na hora do almoço, você dá uma carne. Porque assim, não adianta, você tá pagando uma grana na ração antialérgica, né, a ração hipoalergênica, que normalmente elas têm outras proteínas, ou tem proteína hidrolisada, então normalmente são rações caras. Ou tem uma proteína diferente, uma proteína de cordeiro, porque você está tentando eliminar aquela proteína que está causando alergia para o animal. Aí o animal vem na mesa do almoço e você dá um franguinho, que é aquela proteína comum que o animal tem alergia. Então, assim, é como eu falo, me ajuda a te ajudar. Aí é o tratamento que o veterinário passou que não funciona. Exatamente. Então, assim, essas rações são caras. Eu falo para os proprietários, eu falo assim, gente, vocês estão dando uma ração cara, vocês estão gastando uma nota, essa ração é mais cara que a comida que a gente Exatamente. come, né? E vocês estão jogando fora a ração, porque vocês não estão
ou armazenando corretamente, ou misturando com outra coisa. Às vezes dá a ração hipoalergênica e mistura com franguinho. Porque meu cachorro não quer comer. Meu cachorro não quer comer. Gente, tem que tentar. Se ele não quer comer, você vai ter que lançar uma outra alternativa. Por exemplo, carne de cordeiro, carne de coelho. A gente, entra com batata, substitui o arroz, por exemplo, por uma batata. A gente pode fazer essas tentativas. Mas, assim, tem que ser uma coisa rigorosa. Senão não vai resolver. Sim. Não vai resolver. Uhum. Né? Então, isso é bem complicado. Olha, eu vi ali uma pergunta antes, eu gostaria de falar sobre isso. Ela perguntou se o Apoquel funciona, se é indicado usar o Apoquel. Eu ia voltar. Tá? O Apoquel, ele é o oclacitinib. Esse medicamento, o que acontece, gente? Ele é muito melhor do que o corticoide, sem dúvida alguma. Muito melhor do que o corticoide. Ele pode ser usado por um tempo relativamente longo ali, às vezes a gente faz uso... Ele pode ser usado ali, é usado até por quase um mês, talvez até mais de um mês, mas ele não é recomendado usar, por exemplo, para a vida toda. Se o seu animal não controlou com o prurido, não controlou aquela coceira com a hipoalergênica ou com controle da pulga e controle da poeira, com hidratação e tudo, da pele, a gente pode lançar mão desses medicamentos, sim. Que, na verdade, o oclacitinib, que é o Apoquel, ele é um imunomodulador, Ele modula a resposta imune desse cão. Só que ele, com o uso muito prolongado, ele pode ter consequências ruins. Ele pode fazer lesão hepática, ele pode fazer outras lesões no organismo do animal, predispor neoplasias, essas coisas. Então, a gente tem que ficar vigiando. Não é ideal fazer uso contínuo dele. Tem outro medicamento no mercado que também é caro. O Apoquel é caro, esse outro é caro, que é o... Deixa eu lembrar o nome... Só um minuto, deixa eu só pegar aqui, eu não lembro mesmo do nome. Que aí ele é uma terapia, é uma imunoterapia, é o Lockvetmab. Lockvetmab, gente. Vocês vão conhecer, ele é novo até no mercado, vocês vão conhecer ele com o nome comercial de Cytopoint. A gente pode usar ele também, mas assim, o Cytopoint, ele costuma resolver o problema, sim, mas eu só recomendo fazer uso dele quando já fez a tentativa de controlar com a forma mais simples, que é o quê? Eliminando a causa, Porque ele é uma terapia imune, Uma imunoterapia. E você vai começar uma imunoterapia sem, de fato, retirar aquele alérgeno do seu cão? Então, não convém. Ele é só quando o animal já fez todo tipo de terapia, todo tipo de tentativa, e a gente não conseguiu resolver. A gente lança a mão dessa imunoterapia para dar conforto para esse animal. Mas, normalmente, a gente tem que tentar o resto antes. Primeiro, porque ele é caro, tá? E não é para a gente ficar fazendo uso prolongado de uma medicação nova, que a gente ainda está avaliando como que vai reagir. Tem vários estudos, ele realmente foi o que menos causou lesão. Ele é um medicamento mais caro, tá? Eu até lanço mão dele quando necessário. Mas eu não gosto de lançar a mão dele antes de ter feito o tratamento simples primeiro. O arroz com feijão, Tá certo? Exato. Aí o pessoal reclama, ele é caro, o corticoide é mais barato. Mas espera aí, um não tem nada a ver com o outro. O corticoide, ele vai inibir uma resposta ali e ele tem que ser usado por curto espaço de tempo, porque cortisol no corpo o tempo todo causa problemas endócrinos. O Apoquel ou o oclacitinib, ele é usado para controlar o prurido nesses 50 dias que a gente está fazendo esse teste, que está desconfortável e a IgE ainda está na circulação, certo? E esse Cytopoint, ou Lockvetmab, ele é usado depois, quando a gente não conseguiu fazer um controle adequado dessa atopia. E aí a gente lança a mão desse medicamento, quando a gente tem aquele cão sofrendo que a gente não consegue descobrir a causa. Uhum. Entendeu? Bem legal, bem aí legal. A gente lança a mão. Ótimo. Não antes disso, viu? Ótimo. Muito recomendo bom a gente fazer essa sinalização, pontuar isso, porque a gente pode gerar consequências no longo prazo que a gente não pode conseguir não contornar depois,
Exato. Não, com certeza. Manuela, estamos chegando no finalzinho aqui, falta mais alguns minutinhos, uns 10 minutinhos, só acho que dá pra gente finalizar com uma pergunta muito interessante que chegou aqui agora. Se banhos com shampoos hidratantes ajudam no tratamento da atopia canina? Ajudar? Ajuda. Eu posso substituir o hidratante diário por banhos com shampoo hidratante? Não, porque banho é uma vez por semana no máximo, né? Então eu não consigo fazer uma hidratação de fato eficaz quando eu dou só um banho por semana. Então, eu preciso fazer uso desse hidratante diariamente. E aí tem vários no mercado, vários, e você vai escolher qual é melhor para o seu animal, entendeu? Para você, qual é mais prático para aplicar, enfim. Mas normalmente eu receito vários, eu dou várias opções para a pessoa poder escolher de fato o que é mais prático para ela. Então a gente aplica com spray nas áreas atópicas, lembrando que são perianal. Então o cachorro normalmente que tem atopia, ele pode arrastar o ânus no chão. Aí a gente fala, tá com verme porque tá arrastando o ânus no chão. Talvez não seja verme, pode ser? Pode, mas na maioria das vezes não é. Tá com inflamação na glândula perianal porque tá arrastando o ânus no chão. Aí eu vou examinar esse animal, quando eu vejo não é isso, a glândula tá ok, ele pode estar com atopia. Então, esse animal lambe muito a mãozinha, ele faz otite, tá? Porque a atopia, de fato, ela acarreta otite nesse animal, enquanto que outras doenças não causam otite. Então, muitas otites recidivantes, que vão e volta, otite crônica, a causa dela é atopia e muita gente não trata. Uhum. Então, assim, esse animal atópico, ele tem que ser feita uma citologia desse ouvidinho pra gente ver. Às vezes a gente não vai achar nem malacésia, nem bactéria nessa otite, mas a gente vai ver lá as células mudando de coloração porque ela já mudou o pH daquele ouvido, aquele ouvido está em desbiose, ou seja, a gente está com um desequilíbrio ali, a gente faz uma otite eczematosa, né, alérgica, e esse animal tem atopia. Então, assim, a gente tem que cuidar mesmo, porque esse animal pode estar. Ele tem feridinhas na axila, ele começa com aquelas pústulas, né, parecendo espinha, na virilha, na axila, no peito, na barriguinha, pescocinho, às vezes na face. A gente vê que o cão atópico, ele é vermelhinho, o queixinho dele é vermelhinho. Quando o cão é branco, é fácil de ver, né? A pelezinha é bem rosada, Então, ficar de olho nisso. A atopia, ela é uma doença, assim, sistêmica, né? Ele ataca o animal como um todo, né? Não ataca só aqui, só ali. Pega o animal inteiro e vai mostrando sinais, assim, que a gente tem que ir pegando aqui, pegando ali. A gente não pode chegar e fechar de cara o diagnóstico, mas dá para ir mapeando para chegar na conclusão final, né? E às vezes o que acontece também que não é incomum? O animal pode ter as 3 causas juntas, de pulga, poeira e comida. Então a gente tem que manter esse animal longe de uma ração comum, a gente tem que fazer uma dieta hipoalergênica, a gente tem que usar um hidratante, a gente tem que controlar a pulga e o animal às vezes não consegue parar de coçar. É aí que a gente lança mão das injeções, dos imunoterápicos, né? Às vezes ciclosporina, enfim. A gente vai usar o que der nesse animal para deixá-lo confortável. Eu acho que nós conseguimos atingir o objetivo da live, Manuela. A Renata mandou aqui que adorou a live, porque o problema que a cadelinha dela tem, a Mabel, estressa ela demais. Foi o que a gente colocou na abertura da live, né? O que fazer para dar conforto para o animal. Acho que encontrou uma luz no fundo do túnel. É realmente isso. É uma luz para a gente dar conforto para os nossos animais, porque a atopia, vamos combinar, é uma coisa que dá muito desconforto, dá muito uma condição que tira a qualidade de vida dos cães, né? E normalmente, assim, o cão atópico, gente, quando eu falei dos critérios de Favreau, né, que a gente usa para diagnosticar, são 8 perguntinhas. Se 5 delas são verdade, a chance de ser atopia é grande. Então a gente pergunta, começou os sinais com menos de 3 anos? O cão é domiciliado, ou seja, ele vive dentro de casa, ou às vezes vive no quintal, mas tem um colchão para ele, uma cama.
almofada, sofá, ele vive no sofá no quintal. Então, isso também é considerado domiciliado. Ele tem contato com ácaro, né? Ele tem contato com pó domiciliar, através dessas coisas. Ele melhora com corticoide? Ele tem prurido primário, ou seja, ele começa a coçar um local que não tem lesão. A lesão vem depois que ele já está coçando. Os interdigos torácicos acometidos, ou seja, a mãozinha. Esse cão lambe as mãozinhas, né? Ele tem os condutos auditivos acometidos, ou seja, otite. E pinas não acometidas. Quando as pinas, a borda da orelha é acometida, isso não é característica de atopia, viu, gente? E quando tem a dorso lombar acometida, que é as costas, isso também não é característica de atopia. Isso é mais provável que seja uma DASP do que uma atopia. E aí o tratamento é totalmente diferente. Na verdade, o tratamento da DASP é bem mais simples, porque a gente controla só pulga e carrapato. Mas a atopia não, o problema é mais a fundo, né? Bem mais a fundo. Então, esses animais, a gente faz essas perguntinhas. Se 5 forem sim, a chance é grande. Aí a gente tem que ter paciência. Paciência para fechar a causa, para poder resolver a vida e dar qualidade de vida para resolver o diagnóstico, na verdade, e dar qualidade de vida para os animais. Pois é. E assim, gente, o que eu queria pedir a vocês, tutores que estão assistindo a gente? Tem doenças que o tratamento é complicado. Vocês são o nosso trunfo, né? A gente precisa ter vocês como braço direito, porque senão a gente não consegue resolver os problemas. Então, o que eu vejo? Cães com atopia, na maioria das vezes, eles já foram a vários veterinários. Eles chegam pra gente, já passaram por uns 5. E às vezes eles criticam o veterinário, mas o veterinário não fez nada de errado. Então, assim, é o tutor que realmente está frustrado. Eu entendo. Tá sem paciência, né? Tá chateado com a situação. E ele vai mudando de veterinário. Então, assim, antes de mudar de veterinário, a gente tem que tentar fazer certinho o que o veterinário indica para ver se funciona. E aí eu peço esse apoio de vocês, porque tratar doenças dermatológicas às vezes é muito frustrante, porque o tratamento é longo, é frustrante para vocês e para nós, né? Mas a gente precisa dar essa chance para eles, né? Para os bichos, senão, coitados. Eu acho que a via de mão dupla no tratamento de várias doenças é fundamental para resolver o caso. Na atopia, então, assim, condição sine qua non para ter qualquer tipo de sucesso. Tem que ter É mais fácil você brigar com o veterinário que está ali acompanhando o seu animal do que levar a reclamação para o colega. Porque o colega vai começar o tratamento do zero de novo, então o seu animal vai enfrentar tudo novamente. Mas só se pegar o primeiro que já está te atendendo e discutir o caso, conversar. Ninguém sabe de tudo. Nem o tutor, nem o colega veterinário. Então vai conversando, que é diagnóstico exclusivo. A gente tira uma causa, a gente vai para o outro. Tira outro e fecha no terceiro. É um diagnóstico exclusivo. A gente vai excluindo as possibilidades. Quanto mais a gente conversar, mais as pessoas aprendem. E quem vai ter sucesso no caso é o animalzinho, é o cachorrinho, para ele parar de se coçar. Exatamente. É isso mesmo, Gui. Você falou tudo aí. Manu, a gente ficaria aqui mais umas 2, 3 horas falando de atopia, que esse é um assunto assim fantástico, é muito gostoso de conversar e você tem uma didática assim, monstro, véio. Você explica as coisas muito bem, então é muito fácil aprender o que você fala. Obrigada. A gente queria agradecer sua disponibilidade, seu tempo aqui com os membros do clube, falar que várias outras oportunidades terão da gente bater papo aqui. Na verdade, a gente não está ensinando nada para ninguém, a gente está batendo papo. Nós estamos aprendendo. E olha, eu falho bastante. O que a gente mais faz é falhar. É assim que aprende. É dureza. Exatamente. Tá certo. Muito obrigada, gente. Obrigada quem assistiu, quem acompanhou. Se ficou alguma dúvida, vai lá na página do Clube dos Bichos, pergunta, a gente dá uma passada lá e responde. A gente está aqui para isso, viu? É um prazer sempre falar com vocês. Nossa, o prazer é todo nosso te receber aqui. As portas do clube estão sempre abertas para você. A doutora Manuela tem vários artigos lá no nosso site, então vocês podem acessar lá. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no Instagram, tanto dela quanto no nosso, que a gente repassa as dúvidas para ela poder esclarecer isso para a gente. Essa live a gente vai levar tanto para o Instagram da doutora Manuela quanto para o nosso YouTube. Então, quem quiser assistir depois para tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade.
Pessoal, então uma boa noite para todos. Manuela, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para você em Brasólia. Então, até mais, pessoal. Obrigada. Até a próxima live aqui no Até um beijão. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau.